Então, agora a gente vai passar a falar sobre, primeiramente, neoplasias de origem mesenquimal. E quais são os tecidos que compõem o mesênquima? Então, se a gente fizer uma analogia assim bem grosseira, bem chula, mas para facilitar a fixação, a gente pode pensar que mesênquima lembra o quê? Lembra meio. Tá? E o que a gente tem no meio, dentro, né? Nós temos os nossos órgãos, e tem o tecido cartilaginoso, tendões, temos os ossos, tecido adiposo, tecido conjuntivo, tecido hematopoético, né? E algumas junções desses tecidos, por exemplo, tecido conjuntivo, um tecido muscular, enfim, com tecido nervoso, podem gerar os nossos órgãos. Então, é o que está por dentro, que está no meio do corpo, digamos assim, ó, fazendo uma analogia extremamente grosseira, né? Mas para facilitar a fixação. Então, esses tipos de tecidos são os tecidos de origem mesenquimal. E quando nós temos uma neoplasia nesses tecidos, eles vão ter um tipo de nomenclatura. Eu ainda não falei para vocês o que é uma neoplasia benigna e maligna. A gente vai discutir um pouco mais adiante as características, mas eu já adianto para vocês que a neoplasia ela pode ser benigna ou maligna, tá? Então, neoplasias de origem mesenquimal benignas, elas vão ter o sufixo oma. E as neoplasias mesenquimais malignas vão ter o sufixo sarcoma, tá? E o prefixo, né? Aliás, o prefixo não, o radical da palavra vai ser o radical que remete àquele tecido. Então, por exemplo, lipoma é uma neoplasia com o sufixo oma, ou seja, uma neoplasia benigna do tecido adiposo. Um liposarcoma, neoplasia maligna do tecido adiposo. Leiomioma. Leio significa liso, mio, músculo, ioma, uma neoplasia benigna. Então, é uma neoplasia benigna de algum músculo liso. Tá? E um leiomiosarcoma, uma neoplasia maligna de algum tecido muscular liso. Osteoma, neoplasia benigna de algum osso. Osteosarcoma, neoplasia maligna do tecido ósseo. Condroma e condrosarcoma, neoplasias benigna e maligna, respectivamente, tecido cartilaginoso. Hemangioma, tá? Hemangioma ou hemangiosarcoma são neoplasias benigna e maligna, respectivamente, de vasos sanguíneos, tá? Sempre que a gente ouvir o radical hemangio, a gente pensa em vaso sanguíneo. Linfangioma e linfangiosarcoma, neoplasias benigna e maligna de vasos linfáticos, tá? E ainda tem o rhabdomioma e rhabdomiosarcoma, que eu esqueci de colocar aqui, rhabdomiosarcoma, que é de músculo estriado esquelético, que é bem raro por sinal, tá? Então, origem mesenquimal, se for benigno, sufixo oma, maligno, sufixo sarcoma. As neoplasias de tecidos de origem epitelial. Então, de origem epitelial, nós vamos ter os epitélios em geral, pele, mucosas, epitélios de revestimento, enfim, de epitélio que revestem todos os nossos órgãos, seja, por exemplo, a mucosa do intestino, seja a pele, a mucosa nasal, mucosa oral, qualquer tipo de mucosa, então epitélios, e aqui também entra
os tecidos glandulares. Então, qualquer neoplasia de glândula, ela tem essas nomenclaturas que a gente vai discutir. Por que a glândula entra junto? Porque lá no processo de desenvolvimento do embrião, lá na embriogênese, o tecido epitelial e glandular, eles meio que se desenvolvem de maneira paralela, meio juntos, tá? Então, eles têm meio que uma origem embriológica comum, tá? Então, primeiro, vamos estudar as neoplasias de tecidos glandulares, tá? Então, neoplasias de glândulas. Se forem benignas, a gente chama de adenoma, tá? Então, vamos chutar qualquer glândula. Eu botei aqui o exemplo da tireoide. Então, adenoma de tireoide, uma neoplasia benigna da tireoide. Um adenoma sebáceo, uma neoplasia benigna da glândula sebácea. Adenoma de adrenal. Outra glândula que a gente tem, adenoma de paratireoide. Então, tu coloca adenoma mais o nome da glândula. É uma neoplasia benigna, palavra adenoma. Se for maligna, uma neoplasia maligna de glândula, então a gente vai colocar adenocarcinoma, tá? Então, por exemplo, adenocarcinoma de tireoide, adenocarcinoma mamário, tá? Só lembrando que os adenocarcinomas mamários, eles têm várias classificações dependendo da localização. Adenocarcinoma de adrenal, adenocarcinoma de suprarrenal. Então, é sempre assim, tá? É bem tranquilo. De tecidos não glandulares, ou seja, os epitélios. Pode ser pele, pode ser mucosa, enfim. Se for benigno, a gente chama de papiloma, tá? Fulano está com papiloma no dedo, fulano está com papiloma na região perineal, o fulano está com papiloma na região na gengiva, tá? Mas assim, por via de regra, por mais que a gente classifique os benignos como papilomas, normalmente a gente encontra papilomas na pele, tá? No tecido cutâneo. Eles não são tão comuns no tecido da mucosa. Quando é neoplasias de mucosa, às vezes elas recebem outros nomes mais específicos, tá? Então, papiloma é benigno, a gente pensa na pele, tá? Que quando a gente pensa em papiloma, é aquelas verrugas que crescem às vezes no dedo ou em alguns locais do organismo. Então, esses são papilomas. Se for epitelial maligno, então nós temos os carcinomas, tá? Então, por exemplo, carcinoma espinocelular, carcinoma de células escamosas, carcinoma basocelular. Esses carcinomas aqui, eles são, eu botei exemplos de carcinomas da pele, tá? E dependendo qual camada da pele é atingida, espinocelular, células escamosas, basocelular, enfim, tá? Então, só para recapitular, glandular benigno, adenoma de alguma coisa. Se for maligno, adenocarcinoma de alguma coisa. Se for não glandular, ou seja, relacionado com revestimento, benigno a gente chama de papiloma, mas a gente, quando fala papiloma, remete mais à pele e não tanto a mucosas. E maligno, carcinoma. Carcinoma espinocelular, carcinoma de células escamosas, enfim, vai. Tá? Essas são as nomenclaturas dos tecidos de origem epitelial, tá? Revestimento, epitélios de revestimento e também das glândulas. Nomenclatura de origem embrionária, que é a nossa terceiro foco de estudo. As de origem embrionária são divididos em dois tipos: células blásticas ou células germinativas, tá? Vamos ver primeiro o que são os de células blásticas. São aqueles de células precursoras de tecidos ou tecidos imaturos,
ou seja, são as células dos fetos ou células que ainda estão amadurecendo. Então, a gente fala que são células de crianças, tá? De tecidos infantis até 5 anos, porque crianças até 5 anos estão com uma alta taxa de crescimento, tá? Então, esse tipo de carcinoma que a gente fala que são carcinoma de células blásticas, ou no feto, né? Ou em tecidos imaturos, que são nas crianças até 5 anos. E neoplasias de células germinativas, então, são nas gônadas, ovários e testículos. A gente vai estudar agora cada um deles e ver exemplos de neoplasias de células blásticas e de células germinativas. De células blásticas. Como o nome já diz, blásticas, nós temos os blastomas. E a gente não divide eles em benignos e malignos. Existem outros fatores envolvidos que os oncologistas estudam para dizer se um blastoma ele é benigno, se ele é baixa malignidade ou alta malignidade, tá? Então, são tumores de células que não completaram o seu desenvolvimento, né? Por exemplo, células de crianças que ainda estão crescendo, que ainda estão amadurecendo, né? Ou de crianças ou também indivíduos em fase gestacional. Então, eu botei aqui, indivíduos em fase gestacional ou até 5 anos de idade, normalmente. Tá? É uma faixa etária estabelecida, mas pode ter crianças, blastoma com 6, com 7, mas até os 5 anos é a maior incidência de blastomas. Tá? Então, eu botei aqui exemplos. Glioblastoma, das células da glia, hepatoblastoma, meduloblastoma, da medula óssea, nefroblastoma, dos rins, retinoblastoma, da retina, neuroblastoma, sistema nervoso central. Então, dependendo do tecido, mais o sufixo blastoma são de células imaturas. Então, são tumores de crianças, são neoplasias de crianças, basicamente. Tá? Adultos não tem, e se tem, é muito raro. E de origem germinativa, então nós temos os teratomas. O teratoma, ele normalmente dá em ovário, e ele, como ovário, ele tem célula totipotente, ou seja, é uma célula que ela é capaz de gerar outros tecidos, ela é uma célula do ovário capaz de gerar um indivíduo inteiro, nós vamos ter um tumor bizarro. Por quê? Porque aquela célula, ela começa a se proliferar de maneira descontrolada, mas ela não vai gerar um feto, ela vai gerar uma massa sem critérios. Então, no teratoma, a gente pode ter cabelo, pode ter pedaço de dente, pedaço de pele, músculo, ossos, mas é tudo uma massa que não tem coerência, tá? Como a gente tem aqui. Então, a gente diz assim, que um teratoma maduro é aquele bem diferenciado, ou seja, aquele bem bizarro, aquele cheio de dente, cheio de pele, cheio de osso. Por que ele é bem diferenciado? Porque as estruturas daquele tumor conseguiram se diferenciar bem. Tu enxerga muito bem um dente, tu enxerga muito bem o cabelo, tu enxerga muito bem a pele. Embora não tenha lógica isso, mas tu vê que os tecidos daquele tumor se diferenciaram. Então, quanto mais diferenciado, mais benigno. Ou seja, um tumor, um teratoma assim, bem bizarro, bem cheio de dente, bem cheio de cabelo, bem cabeludo, como a gente diz, ele tende a ser mais benigno. E um imaturo é aquele pouco diferenciado, ou seja, mais uma massa de células. Ele tende a ser maligno, tá? Porque tu não viu o dente, tu não viu o cabelo, tu não vê pele, tu não vê osso, tá? Tu só vê uma massa de células, ou seja, provavelmente tem um grau de anaplasia alto, então eles sejam malignos. Então, aqui nós temos uma foto, aqui em resquícios de dente. Essas manchas escuras são cabelos, são pedacinhos de pelo que estão crescendo nesse teratoma. E também nós temos os teratomas, normalmente ocorrem em ovários, tá? E tumores de origem germinativa de testículo, normalmente são os seminomas. E normalmente se desenvolvem em pessoas criptorquidas.
que são aquelas que têm o testículo não na bolsa escrotal, mas sim na cavidade abdominal.